Olá pessoal, beleza? Hoje eu quero falar sobre configurações dos programas no Linux. E eu vou usar o programa Inkscape para isso. Quando a gente tem um usuário aqui no Linux e a gente usa um programa, a gente tem várias configurações nesse programa, né? O tema, ícones, a pasta onde a gente quer salvar os projetos, a pasta de modelos, por exemplo. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui no terminal primeiro, depois eu não vou usar o terminal, tá? Mas eu vou mostrar para vocês onde ficam as configurações do Inkscape. Elas ficam aqui na pasta com a licença do pessoal mais experiente em Linux, administração de sistemas. Eu vou chamar diretório de pasta para ficar mais próximo às pessoas que estão começando agora, tá? Então, na pasta USR Share Inkscape, eu tenho as configurações do programa. E eu tenho várias pastas aqui dentro, tá? Tem as extensões dele, exemplos. O que me interessa é a pasta de templates. Então eu vou dar o mesmo comando aqui, só que barra templates. E eu tenho esses templates aqui, ó. Tem o default BE, default, esse ponto .ca, por exemplo, é o idioma, tá? Ó, default.nus é de inglês. Aí tem o default PTBR aqui. Se o seu sistema tiver em PTBR, você usa. Mas tem o default.svg, que é o que sobrescreve. O que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer que quando você abre o Inkscape, ele tem por padrão esse modelo de documento aqui, uma folha A4. E aí, se eu for aqui nas propriedades do desenho, eu uso Ctrl Shift D, mas vocês podem vir aqui no arquivo, propriedades do desenho. Ele me traz um modelo A4 com unidades em milímetros e em formato retrato, tá? Eu quero mudar isso. Eu quero mudar isso para um formato que eu uso sempre aqui. A maioria das vezes que eu uso o Inkscape é para desenhar miniaturas lá dos vídeos do meu canal. Então eu uso um formato específico. E o que eu quero fazer aqui é mudar esse formato padrão para quando eu abrir o Inkscape, ele já me abrir com aquele formato que eu gosto de trabalhar, tá? Então vamos lá. Só que antes eu quero explicar uma coisa aqui no Linux. Eu não preciso mexer nessa pasta do sistema aqui, /usr share Inkscape. Eu posso mexer na minha pasta do usuário. Por quê? As configurações que eu fizer na minha pasta do usuário, elas têm prioridade sobre essas configurações que estão aqui na pasta do sistema. E é recomendável que vocês mexam nas configurações na pasta do seu usuário. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na pasta do usuário existe uma .config, dentro dela existe uma Inkscape e dentro dela existe uma pasta templates. E ela está vazia, tá? Só que essa parte eu vou mostrar para vocês no gerenciador de arquivos. Não precisa mais ser no terminal. Então vamos lá, ó. Se por acaso o seu sistema não estiver mostrando essas pastas que começam com ponto, que são pastas ocultas, normalmente vem assim o sistema, você pode apertar Ctrl H. Eu vou falar Ctrl H por quê? Porque você pode usar qualquer ambiente desktop. Eu estou usando o Debian Seed com LXDE aqui. Você pode, aqui é no ver, aí você vai mostrar os arquivos ocultos. Mas em qualquer um deles, Ctrl H vai mostrar os ocultos. Então usem Ctrl H. Eu tenho aqui a pasta .config, e aí dentro dela eu tenho a pasta Inkscape, que está aqui, e dentro dela eu tenho a pasta templates, que está vazia. Então vamos brincar com essa pasta de templates aqui, tá? Vamos lá para o Inkscape. Desculpa. Então aqui no Inkscape, o que eu faço? Toda vez que eu abro o Inkscape, eu tenho que mudar o padrão se eu quiser fazer um desenho de uma miniatura lá para o YouTube. Então eu venho aqui nas propriedades do desenho, mudo a minha unidade para pixels aqui e aqui embaixo também. E aí eu posso clicar no paisagem, eu posso colocar os pixels direto aqui. Então eu vou fazer uma miniatura HD, que é 1280 por 720 pixels, tá? E aí eu posso fechar aqui. Eu vou ter uma página no formato que eu gosto para trabalhar. Então eu posso fazer, por exemplo, eu já colocar um fundo aqui, ó. Essa parte aqui eu vou fazer rapidinho, só para não ocupar muito tempo, tá? Então eu vou fazer aqui ela com 1280 por 720 também. E aí eu vou alinhar isso aqui
Essa parte de alinhar, como que faz essas coisas assim, eu não vou explicar agora não, tá? Vou alinhar o centro da página ali. Beleza. E aí, se eu quiser mudar a cor disso aqui, só para o nosso exemplo, né? Vamos supor que toda a miniatura que eu vou fazer tenha esse formato e tenha esse fundo. Eu quero que toda vez que o Inkscape seja aberto, ele já me mostre um modelo assim para eu começar a trabalhar, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, arquivo, salvar como, ou salvar também serve. E aqui na pasta, mesma coisa, se não estiver mostrando os ocultos, você aperta, se ele estiver assim, ó, sem mostrar os ocultos, aperta Ctrl H e vai lá na pasta .config, dentro dela Inkscape e dentro dela Templates. O que eu vou fazer? Eu vou salvar ele com o mesmo nome, default.svg, que é o mesmo nome que está aqui, ó, na pasta de sistema. O que o sistema vai fazer? Quando o Inkscape estiver aberto, quando ele for abrir a primeira vez, o que ele vai falar? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o template padrão dele, que no caso é esse aqui, né, que é o folha A4. Eu posso até mostrar para vocês aqui, ó, o que tem aqui, tá? Eu sei que vai demorar um pouco mais, mas eu acho importante mostrar para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Ó, eu vou dar um cat nesse arquivo, ele vai me mostrar, é um arquivo XML, um desenho SVG é um arquivo XML, tá? E aqui ele fala, ó, a largura 210 milímetros, a altura 297, a posição dele na tela, e aí ele coloca as unidades padrão aqui do documento são milímetros, ou seja, tudo que o Inkscape precisa saber para mostrar o desenho na tela, tá? Só que, como eu estava falando, ele busca aqui nessa pasta do sistema. Só que se tiver esse arquivo do mesmo nome na sua pasta do usuário, ele vai ter preferência, vai ter prioridade, tá? Então aqui a gente vai salvar dentro de .config, na sua home, né? .config Inkscape Templates, o default.svg. Vamos salvar aqui. Tanto vídeo comprido para falar só isso, né? Salve nessa pasta e pronto. Mas eu gosto de explicar o porquê que esse arquivo funciona no lugar daquele outro do sistema, tá? Então agora eu posso fechar o Inkscape, tá? E aí eu vou abrir o Inkscape de novo. E ele volta com o meu modelo padrão que eu acabei de criar agora, tá? Então, vocês perceberam? Isso pode ser feito com qualquer programa. Qualquer programa que tenha a sua pasta de configurações lá no sistema, você pega essa pasta de configurações no seu usuário, às vezes ela não existe ainda, você pode criar. Não precisa ser exatamente na .config/Inkscape. Pode ser dentro da sua home uma pasta .inkscape, que ela vai ter prioridade ainda por cima dessa .config, enfim. Isso é coisa que eu tenho que explicar para vocês naquela minha playlist de terminal para iniciantes, tá? Mas aqui vocês viram como é fácil fazer um outro modelo padrão, um outro template padrão para toda vez que você abrir o Inkscape. Eu tenho que mostrar uma outra coisa para vocês agora, porque eu também instalei via Flatpak para mostrar um pouco da diferença para vocês, tá? Então eu vou colocar Flatpak Run para ter certeza que eu vou rodar o Flatpak e não aquele ali. E eu nem personalizei ele nem nada. org.inkscape. Não precisa vir aqui, pode ser pelo menu, tá? Eu estou mostrando por aqui para ter certeza que eu vou abrir o Inkscape do Flatpak. E eu estou digitando devagar porque eu fico falando, né? Inkscape, pronto. Aí eu vou dar OK aqui, ele vai abrir o Inkscape do Flatpak. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer de novo só para vocês verem, para fixar bem, tá? Propriedades do desenho, ó, ou Ctrl Shift D. Vocês veem que o tema dele está bem cru ainda, né? Eu não personalizei de propósito para saber que aqui eu estou usando o Flatpak, tá? Então, pixels, pixels, paisagem. Aqui eu coloco 1280 por 720. Beleza, posso fechar aqui. E aí temos a nossa página aqui, né? E aí eu vou pegar um retângulo, só que eu vou fazer de outra cor agora, para diferenciar, tá? Aqui eu vou deixar ele com 1280 por 720 também. Vou alinhar ele aqui, Ctrl Shift A para alinhar. Alinhar ele à página, centralizado na vertical e na horizontal.
e eu vou deixar a cor dele com esse verde escurão aqui, só para dar a diferença, tá? Então eu vou salvar ele aqui, ó. Só que agora é em outro lugar. Eu vou salvar ele com o nome de default também, .svg. E aí eu vou explicar para vocês, quando você instala via Flatpak, ele vai ter aqui, se não estiver mostrando os ocultos, como sempre, aperta Ctrl H para mostrar as pastas que começam com ponto, que são pastas ocultas ou arquivos ocultos. Dentro da sua home, quando você usa o Flatpak, vai ter uma pasta .var, você abre ela, vai ter uma pasta .app, e aqui vai ter os apps que você instalou via Flatpak. No caso, eu só instalei o Inkscape para mostrar para vocês isso aqui, tá? Você abre ela, e aí vai ter aqui config, Inkscape, olha o caminho comprido, né? E aqui templates. Se não tiver essa pasta, vocês criam, tá? Essa pasta templates, e aqui você salva como default.svg. Esse caminho eu vou escrever na descrição do vídeo para facilitar para vocês, tá? Vamos salvar aqui. E aí eu vou fechar o Inkscape do Flatpak e vou abrir de novo. E agora ele abriu naquele template, né? Do jeitinho que eu esperava. Me perdoem pelo corte repentino no vídeo, mas eu preciso mostrar mais algumas coisas para vocês, tá? Eu criei o template padrão aqui, mas eu quero criar outros templates com outros nomes. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora, rapidinho, tá? Eu vou aqui nas propriedades do desenho de novo. E aí, por exemplo, eu posso colocar aqui 849 pixels por 312 pixels. Fechar. Aqui eu vou colocar o retângulo com a mesma medida. Por 312. E aí eu vou salvar com outro nome. Isso aqui é a medida da capa de Facebook para desktop, tá? Então eu vou salvar com outro nome aqui, Ctrl Shift S ou arquivo salvar como. Só que eu não vou salvar como default. Eu vou salvar como Facebook capa. Pode ser qualquer nome que vocês quiserem, tá? E aí se eu quiser, por exemplo, uma outra coisa aqui, eu quero um Full HD. Vou aqui nas propriedades do desenho. Aqui eu mudo para 1920 por 1080. Beleza? Vou fechar aqui. Mudar a medida do desenho também. Desculpa, para 1920 por 1080. Colocar um zoom aqui para mostrar a página toda, né? Mudar a cor aqui para um amarelo, vai. E aí aqui vou salvar como Full HD. De novo, pode ser qualquer nome que vocês quiserem, tá? E aí eu vou fechar o Inkscape e vou abrir novamente. Aqui ele abriu com aquele default, né? E aí se eu quiser fazer um novo documento, só que com outro template, eu venho aqui, ó, arquivo, novo a partir de um modelo, ou Ctrl Alt N. Então eu vou usar Ctrl Alt N e aqui eu posso buscar por Facebook. Ó, tá aqui Facebook capa. Aí ele criou naquela medida. Ctrl Alt N de novo. Só que agora eu quero um Full HD. Eu escolho ele aqui, ó. Se eu clicar no mais informações, ele vai mostrar em que pasta que está isso, inclusive na versão Flatpak também, tá? E aí eu mando criar de modelo. E aí eu tenho um template para eu poder fazer um Full HD aqui, certo? Então continue com o resto do vídeo, valeu! E aí, dessa forma, eu trabalhei com o Inkscape, desculpa pela minha dicção, está muito ruim hoje. O Inkscape que veio no repositório e com o Flatpak. Se vocês souberem como faz com AppImage e Snap, deixem para mim nos comentários aí, porque eu não tive tempo de fazer hoje. E como eu nunca usei o AppImage e o Snap, demoraria um pouco mais e eu precisava passar essa dica hoje, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e até logo. Valeu!